Fala galera, tudo bem? Então, espero que todos estejam bem, na segurança do lar, né? Fazendo a quarentena, respeitando as orientações. Tô morrendo de saudade de vocês, mas esse afastamento vocês sabem que é por um bom motivo, né? Então nós vamos dar continuidade às nossas aulas virtuais através da plataforma AVA, né? Que é um ambiente virtual de aprendizagem, onde já está disponível para vocês essa videoaula, o mesmo conteúdo em PDF e as atividades que devem ser feitas e enviadas por e-mail, tá bom? Por que por e-mail? Porque essa disciplina, por ser uma disciplina de programação, vai ser uma atividade prática e não mais questionário, tá bom? As disciplinas que são práticas, nós vamos trabalhar com atividades práticas como nós fazíamos no laboratório de informática. Fiquem calmos, tranquilos, que aqueles que tiverem dificuldade para instalar a interface, né, a IDE do Android Studio, não tem problema. Vai acompanhando nas videoaulas, tenta acompanhar direitinho, tenta compreender. Entra um ponto muito importante que eu gostaria de reforçar com vocês. A escola disponibilizou, os professores estão ficando online, lá no chat, tá? Nos horários que foram passados pela coordenação, tá? Para vocês. Então, é importante que vocês entrem, tá? Professor, não tenho dúvida, não tem problema. Mesmo que você não tenha dúvida, entra, dá um oi e depois você, se for o caso, você sai, tá? Lá você vai poder pegar as novidades com os professores, falar diretamente com o professor, tirar as dúvidas, explicar seus problemas, suas dificuldades, tá bom? Então não deixe de frequentar o chat, até porque isso está contando como presença nas disciplinas, tá? Então é importante que vocês entrem em todos. Mas eu não tenho nada para perguntar, não tem problema. Vai lá, abre o chat, vai aparecer seu nome, sua presença está registrada, tá bom? Então é isso. Então, sem mais delongas, sejam todos bem-vindos à Linguagem de Programação 3. Eu sou o professor Edson e vamos dar início à aula 3 da plataforma AVA. Bom, hoje nós vamos começar, né, um formulário de cadastro. Por que eu digo começar? Porque no C Sharp, no Visual Studio, é uma tarefa bem mais complexa do que fazer um simples formulário de cadastro no HTML. Tá? Então nós vamos fazer a primeira parte hoje e na próxima aula nós terminaremos esse formulário. Tá bom? Para vocês terem uma noção do nível de complexidade da linguagem de programação C Sharp, ok? Então, mas a aparência fica bem legal, tá? Então, nós vamos dar prosseguimento. Então, assim como nós fizemos na última aula, nós vamos criar um Windows Form, tá? A gente já tem uma noçãozinha melhor agora, vocês já assistiram a videoaula mostrando lá no Visual Studio como é que faz para criar. Naquela videoaula nós criamos um botão, né? Então agora nós vamos ver como é que se cria as caixas de entrada, tá bom? Então, que são chamadas de text box, tá? Então você vai utilizar o atalho, vai abrir o Visual Studio e vai usar o atalho Ctrl Shift N, tá? Que vai abrir um New Project, né? Um projeto novo, ok? Nesse projeto novo, de novo você vai usar Visual C Sharp, na coluna esquerda, no menu esquerdo, você vai marcar a opção Visual C Sharp. No meio vai aparecer para você os tipos de formulários de estruturas já prontas do Visual Studio, tá? Então vocês vão utilizar a mesma coisa da semana passada, Windows Forms App, entre parênteses, .NET Framework, ok?
O nome do projeto, lá em Name, você vai colocar banco, tá? Tá tudo explicadinho aí do lado dessa imagem aí, tá? Então, o Name, você vai colocar banco, vai ser o nome do nosso projeto, tá? Bom, depois que você clicar, ele vai aparecer aí, você vai selecionar, depois que você abrir, desculpa, depois que você abrir o formulário, ele vai aparecer para você, ele vai estar sem nada, vai estar só uma janela em branco, tá? Então nós vamos em Toolbox, tá? Vai lá em Toolbox, lembrando, atalho para o Toolbox, qual é? Se não estiver aparecendo para você, Ctrl Shift X, tá? Vai abrir o Toolbox e aí você vai selecionar o Text Box, tá? É uma das últimas opções, tá marcado em azul lá embaixo do lado esquerdo, no menu esquerdo do Toolbox, tá? Vocês estão vendo aí, ó, aqui embaixo, Toolbox, tá? A setinha do mouse aqui apontando, Toolbox, tá? A mesma coisa do bottom, tá? Do botão. O que você vai fazer? Você vai clicar e segurar, tá? Clica e segura e arrasta até o formulário, ok? Quando chegar no seu formulário, você vai soltar na posição que melhor lhe convir, tá? Então, nós vamos precisar de 3 campos desse, tá? 3 text box, ok? Então, você vai fazer esse processo 3 vezes, tá bom? Então, procura colocar alinhadinho, né? Para você poder botar o formulário bonitinho, ok? Então, colocou as 3 text box, tá? Então, nosso formulário está ali. Depois que nós colocarmos as text box, nós vamos fazer a definição do que vai ser exibido dentro dessa text box, tá? Então, para definir o texto que será exibido dentro de uma text box, precisamos utilizar variáveis, tá? Então, para cada text box, você vai criar uma variável que vai ficar responsável por guardar a referência do componente text box, tá? Então, você vai dar um nome a essa text box e você vai dar uma variável, né, que vai ficar responsável de armazenar a informação que vai aparecer ali, tá bom? Então, para definir o nome dessa variável, devemos clicar com o botão direito do mouse, né, em cima da text box que nós desejamos personalizar, tá? Então, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima da text box, tá? Aí vai aparecer esse menu para você que vocês estão vendo aí no site, na imagem aí na tela para vocês, tá? A última opção que aparece para você, que é propriedade, né? Properties. Então você vai pegar e vai clicar em cima da propriedade, tá bom? Clicou em cima da propriedade, ele vai aparecer essa janela para você, tá? Então o Visual C, Visual C Sharp, ele vai colocar essa janela em destaque, a janela das propriedades da sua text box, tá? Então vai aparecer lá text box 1, que ainda não tem nome, system.windows.forms, que é o formulário que você criou, .textbox, tá? Então, lá embaixo no design, pode ver que está grifado aí o design para vocês, tá vendo? Tá escrito aí name, tá escrito textbox. Todos perceberam? Todos conseguiram visualizar? Então, lá em design, aqui ó, design, ok? Name, você vai alterar aqui ó, onde está escrito textbox 1, tá? Você vai alterar esse cara, tá? E vai colocar os seguintes dados.
Então, dentro das propriedades, lá em name, o nome que for colocado nesse campo será o nome da variável, que conterá a referência para a instância de textbox. Tá? Vamos, por exemplo, definir que o nome do campo será texto titular. Tá? Como nós estamos falando de banco, então vamos colocar como se fosse o titular da conta. Tá? Então, texto titular, ou seja, vai ser o texto que define o nome do titular da conta. Beleza? Então, podemos utilizar a referência para o textbox para definir o texto que será exibido. Então, está lá, texto titular ponto text. Então, o nome da variável é texto titular. Tá? Notem que é texto com letra minúscula e titular iniciando com letra maiúscula, tá? Só para diferenciar, tá? Mas fez assim, você tem que usar assim o restante do código, tá? Ponto text, tá? Nesse caso, text também é com inicial maiúscula. Igual, entre parênteses, texto da minha caixa de texto. Vai ser o que vai aparecer dentro da sua caixinha de texto, ok? Então, texto titular .text é a variável, tá? Do tipo texto. Então, texto titular é o nome da variável. Text é o tipo de variável, que é do tipo texto, tá? E ele vai armazenar inicialmente texto da minha caixa de texto. Vai aparecer lá para você dentro da caixinha de texto essa informação, ok? Então, vamos chamar os outros textbox de texto número e texto saldo, tá? Então, essa primeira vai se chamar texto titular, a segunda texto número e a terceira texto saldo, ok? Agora precisamos definir o código do formulário que será utilizado para preencher as informações do formulário. Então, vamos lá, preste atenção. Então vamos lá, os atalhos do Visual Studio. Para fazer com que o formulário comece preenchido com as informações do titular da conta, precisamos criar um método no formulário que será responsável por sua inicialização. Podemos criar esse método dando um duplo clique sobre o formulário. Tá? Então depois que você fez as 3 alterações lá, né? Clicou com o botão direito, voltando aqui, clicou com o botão direito, veio aqui e alterou o nome, o name do seu primeiro textbox. Fechou, não tem mais nada para fazer, fecha aí a propriedade, vai para o segundo textbox, altera o nome, tá? E vai para o terceiro, altera o nome. Pronto. Aí você vai voltar para o formulário, vai aparecer o formulário aqui e vai aparecer já com os conteúdos dentro da textbox, tá? Vai aparecer lá o conteúdo, esse conteúdo aqui que está em azul, texto da minha caixa de texto, ok? Vai aparecer lá para você. Bom, agora para você chegar até aqui, você vai clicar 2 vezes em cima do seu formulário e ele vai abrir esse código para você, tá bom? A parte que nos interessa é essa daqui. Private void form1 underline load entre parênteses object sender evanger, ok? Essa linha que nos interessa, tá? Então notem que nós temos aqui essa primeira linha, tá? Na linha de baixo nós temos uma chave e depois nós temos na cor verde, carregue os campos de seu formulário aqui. Note que começa com 2 barras, barra, barra. Toda vez que você coloca barra, barra, você está dizendo para o programa que ali é um comentário. Então, tudo que está depois do barra, barra, o código não interpreta, tá? É só um comentário. Então ali você pode escrever o que você quiser, mas se você colocar um comando depois desse barra barra, ele não funciona. Tem que ser antes, tá bom? Tá? Então dentro desse método, queremos preencher as informações do formulário com os dados de uma conta que será
instanciada. Tá? Vamos iniciar